Agora vamos voltar aqui ao caso do nosso Dudu Bolsonaro, porque é o assunto, vamos dizer, de hoje, de agora, do fim da tarde, que mais está repercutindo. Porque o Supremo Tribunal Federal formou maioria na sua primeira turma, que é onde ele está sendo, onde ele será julgado, para aceitar a denúncia feita pela Procuradoria-Geral da República contra o senhor Eduardo Bolsonaro. Ele está se tornando réu nesse processo por ter coagido a justiça, tentado obstruir o processo que julgou os golpistas, entre eles o seu pai. Então vamos ver primeiro o que é que o Eduardo Bolsonaro disse, antes de saber, porque ele ainda não falou agora, porque essa decisão foi recente. Formar maioria significa você ter uma maioria de votos numa turma. Essa turma é uma turma formada hoje por 4 ministros, eram 5. Mas o senhor Luiz Fux pediu para ser transferido para outra turma, porque o ambiente para ele nessa primeira turma não estava legal. Ele tava defendendo Bolsonaro, os golpistas e tudo, e estava Ficou incomodado, isolado porque demais. ficou isolado. Foi o único voto a favor da absolvição de Bolsonaro Um e de voto outros ridículo. golpistas. Não, todo contraditório o voto, que foi o Voto único voto inacreditável. que teve em quando a primeira turma estava com 5, agora a primeira turma está com 4, porque está esperando que o Lula indique que será o novo ministro, que esse novo ministro seja aprovado pelo Supremo Tribunal, pelo Senado, que tem que ser aprovado pelo Senado, e o ministro tome posse. O que a essa altura eu acho que só vai acontecer no início do próximo ano, porque já estamos em novembro, em dezembro começam as férias da Justiça, do Congresso também. Então, antes de se formar maioria, quando estava apenas o voto do Alexandre de Moraes como relator do caso, aceitando a denúncia que torna réu o senhor Dudu Bolsonaro, ele falou sobre isso. Aí depois a gente fala do resto ainda. Solta aí. Moraes vota para aceitar a representação da PGR contra Eduardo Bolsonaro pelo crime de coação. Primeiro, se eu estiver cometendo algum crime aqui nos Estados Unidos, Moraes está acusando os Estados Unidos de proteger um criminoso. Segundo, É por que ele não fantástico. usa os canais oficiais, me manda carta rogatória? Porque ele está com medo de levar um sermão, de novo, do DOJ, que é quem recebe esse tipo de expediente aqui nos Estados Unidos. E entrando no mérito da coisa, é impossível cometer o crime de coação, porque ele está dizendo que a Magnitsky, Tarifa e outras ações da administração Trump, né, são porque eu comandei eles para tentar livrar meu pai da cadeia, o que é um absurdo, né? Eu nunca trabalhei pela absolvição do meu pai, eu trabalho pela anistia a ser votada por um Congresso É livre das ameaças de inacreditável. Alexandre de Moraes. Então, como o crime de coação exige um meio ilícito, e a Magnitsky não é um meio ilícito, é um meio legal aqui dos Estados Unidos, e um instrumento que esteja à minha disposição, e a Magnitsky eu não assino, né? Nem Tarifa eu assino, quem assina isso é o Trump e o secretariado dele. Então, notoriamente, esses são crimes que não competem a mim, eu jamais poderia estar sendo acusado por isso. Então, o que está acontecendo de verdade? Moraes está usando a política dentro do tribunal para limar a possibilidade que a direita tenha uma maioria no Senado ano que vem. Além de mim, Gustavo Gaia e vários outros deputados honestos de passado limpo estão sofrendo a mesma coisa, ainda que exista a imunidade parlamentar dentro Gustavo da nossa Gaia. Constituição. E no mais eu posso garantir, daqui nós não vamos parar, não vamos precipitar e não vamos retroceder. Nós venceremos. É fantástico. Ele nega que ele foi para lá atrás de alianças com o governo americano. Ele nega. Ele nega que ele foi para lá e obteve, em certo momento, essa aliança para tentar salvar Sanções. o pai. E por tabela ou não, mas para ele não faria grande diferença os outros golpistas, mas pelo menos para salvar o pai, ele Nega. nega, diz que não. Ele diz que ele não teve nada a ver com o que o país inteiro assistiu desde que ele se mudou para lá. Ele diz que não foi citado. Não foi citado. Fugiu. Primeiro, primeiro para esse processo que ele vai responder agora na condição de réu, para esse processo
Ele procurou, a justiça tinha que citá-lo. Citá-lo significa um oficial de justiça entrega lá para ele: olha, você aqui tem que se explicar, está sendo chamado, ou enfim, tem aqui uma ordem judicial contra você. Ele fugiu dentro da fuga dele de receber essa citação. Mas é claro que a justiça tem outros instrumentos de citação. Se o cara fica fugindo de oficial de justiça, ele é citado publicamente. É um recurso que a justiça tem. Publica em canais de informação, em jornais, lá como se fosse uma espécie de um edital. Senhor Eduardo Bolsonaro, tome conhecimento que o senhor está sendo aqui, ou poderá ser processado, não sei o que, está sendo intimado a se explicar, qualquer coisa desse tipo. Claro, se não houvesse isso, ia ficar oficial de justiça correndo no mundo inteiro atrás de alguém para citar. Ele não Olha, conseguiu ser citado nem no quantas, gabinete ve dele. quantas vezes eu já não fui, já não recebi oficiais de justiça aqui em casa, mas quantas vezes nesses quase. Eu cheguei aqui em 82, de 82 para cá, faço as contas. Ao longo desse período que eu estou aqui em Brasília, Já morando em Brasília, 53. pois é, há 53 anos eu perdi a conta Pera, de das quanto? vezes. 82? 82 dá Ah, quanto? não, então dá 40, 43, desculpa. Você 10 anos a mais. você chegou aqui com meses de nascido. Não, é a Você idade que eu tenho, né? Na devia real, ter. assim, não é tão difícil É, fazer essa conta. é, e já chegou aprontando, porque a gente te levou lá para uma. Você estava com problema no ouvido, a gente levou você lá no médico, você rolou na Da maca e caiu maca. no chão. Aí sua mãe achou que você ia morrer. Mas bom, mas voltando. Cair da maca, tem essa história. Quantas vezes eu vou ficar aqui me trancando dentro de casa? Podia me trancar. Me trancar e não receber nenhum oficial de justiça. O que tem de político que corre de oficial de justiça, mas corre porque sabe que é culpado, ou porque acha que não tem realmente argumentos de defesa. Eu recebo. Eu fiz até já amizade com alguns oficiais de justiça que apenas me telefonam hoje em dia: olha, estou levando aí mais uma citação. Traga, venha. Marco a hora, o cara vem, não sei o quê, ofereço cafezinho. O senhor Eduardo Bolsonaro e um grande número de políticos e de outros envolvidos com a justiça, eles correm de oficiais de justiça para retardar. Eles sabem que eles serão citados publicamente por um edital O se o Alexandre de oficial de Moraes justiça não mandou um conseguir oficial lá no entregar. gabinete do Dudu. O Dudu não está trabalhando e o Dudu não está recebendo salário por ordem do STF. Porém, o gabinete dele continua sendo remunerado. Está sendo uma grana que está Então você gastando pode com os entregar lá assessores. também. E nem assim foi possível, indo até o gabinete dele, que está aberto para justificar o pagamento dos assessores. São 9, se eu não me engano, que ele tem, que estão recebendo todos em dia. Mesmo assim, ele não foi notificado nem por meio do gabinete dele, que está aberto, repito, ganha dinheiro, apesar dele estar não trabalhando mais e estar nos States. E ele Então só não devem recebe ter. salário porque o STF não deu. Mas Ele estava devem ter recebendo. entregue lá a citação lá no gabinete dele, mesmo que os caras dizendo: não, não quero receber nada. Não, 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 tá aqui, ó, tá entregue aqui, tá entregue aqui. Foi citado publicamente através de edital. Não tinha como o seu Eduardo Bolsonaro dizer, e não tem, que ele não sabia que ele seria citado e que ele terá que responder. Aí o que é que vai acontecer agora? Ele tinha que constituir um advogado de defesa para ele. Ele não constituiu até agora, porque o negócio dele é empurrar isso de barriga, Claro. é querer ganhar tempo para ver se ele pode, quem sabe, para o ano, disputar uma eleição presidencial, que é tudo que ele quer na vida. O Alexandre Aí ele colocou não um constitui advogado público. advogado de defesa. De, de, Ele não uma constituiu, não constituiu. Mas aí a defensoria justiça não pública. tem como. Claro, a defensoria pública, se você não tem dinheiro para contratar um advogado, ou não quer contratar, ou quer se valer desse recurso de ficar se fingindo que não sabe de nada, a defensoria pública é convocada, e, por favor, esse réu aqui, ou esse candidato a réu, melhor dizendo, aspirante a réu, ele precisa de um advogado. A defensoria pública designa um advogado. Mas ele acha que fazendo tudo isso ele vai ganhar tempo suficiente para ir enrolando o próximo ano todo
e poder chegar e, quem sabe, se candidatar a presidente da República, porque todo o processo, vamos dizer, contra ele ainda não chegou a um final. Claro que vai chegar a um final, pelo amor de Deus. Claro que vai chegar. Agora, ele conta para isso com a cumplicidade da Câmara. Claro. Porque o número de faltas dele, as sessões da Câmara, ele é um deputado licenciado. Mas muito bem, você pode se licenciar por um determinado período. Depois disso, não. Aí o teu suplente tem que assumir. Aí ele fica com a cumplicidade da Câmara dos Deputados, do comando da Câmara dos Deputados. Entenda-se aí, o Guinho Mota, o minúsculo presidente da Câmara, ele fica ali, ele já excedeu o número de faltas dele, já era para o mandato dele ter sido cassado. Era para ter já assumido um suplente em caráter definitivo. Não, a Câmara fica empurrando isso de barriga. A Câmara é um dos dois grandes, vamos dizer, fóruns ali dentro, o outro é o Senado, que faz as leis. Aí a Câmara ignora as leis. Pois é. Ignora as leis, Sensacional. atropela as leis para favorecer os seus membros, seja para proteger o seu Dudu ou os outros que estão todos enrolados, o parte deles está enrolada na coisa do desvio de emendas parlamentares, do famoso orçamento secreto. Quer dizer, há o Congresso Nacional que faz as leis desse país, desrespeita com a maior frequência as leis, desde que seja em seu próprio benefício. É isso que acontece. É isso que acontece. E o seu Dudu tá achando que, opa, eu vou empurrar isso de barriga aqui, quem sabe dá para eu chegar lá. Não vai dar. Ele vai ser condenado antes das eleições do próximo ano. E aí se aplica a lei da ficha limpa, ou é da ficha suja, ficha limpa sobre ele. E aí ele não poderá disputar a eleição. Foi assim que fizeram com Lula em 2018. E foi assim que deu em Bolsonaro Ó, presidente. E a, ele vai ser condenado, certamente, a pena maior que tem, que é uma pena pequenininha, mas que é sim. suficiente para torná-lo inelegível de 4 anos. Esse crime dele, de tentar obstruir ou coagir a justiça, dá uma pena de 1 ano a 4 anos. Não leva necessariamente para a cadeia, ele pode começar a cumprir num regime semiaberto, é uma pena muito pequena, mas será suficiente para impedi-lo de ser candidato nas próximas eleições O a Ed- qualquer coisa, a qualquer coisa, Sabe qual vai ser o a qualquer destino coisa. de Dudu? O de Eduardo Bolsonaro, e aí foi uma conversa da Andréa Sadia, jornalista, ouvindo pessoas próximas. Eles acreditam que agora o que resta ao Dudu é se tornar um novo Olavo de Carvalho, no sentido de que ele vai ter que ficar foragido, isolado nos Estados Unidos, Mas vendendo ele não livro tem, e mas ele vivendo de não tem, vídeos. mas ele não tem a cultura do Olavo Mas é no, de não, eu sei, Carvalho, mas vai ter que ficar que com nos toda Estados a Unidos, sua assim como o loucura. Olavo, que fez muita bobagem e não podia voltar para cá, ele terá que ficar lá e foragido, se virando, fazendo vídeo na internet, não como os do Olavo, que conseguia ainda ter algum nível Uma grande de audiência, tinha uma grande informação, só que era uma coisa influência. completamente distorcida, E as pessoas, paranoica, claro, mas as pessoas maluca. pagavam cursos caros e Mas é ficavam, isso, ele vai ter que e ficar igual ficavam o Olavo, ganhando dinheiro de embasbacadas. maluco, de fanático. No fim é É, isso. mas ele não tem estofo para isso, ele não sabe escrever, ele não tem cultura, Mas ele faz nunca foi vídeo na uma pessoa internet de mostrando a ler. família indo O pra Disney, Olavo já de basta. Carvalho lia, Olavo de Carvalho lia, Não, Olavo de mas não é Carvalho o mesmo sabia tipo de escrever. conteúdo, é pegando o mesmo público maluco, Eu fanático, que dá sei, dinheiro mas pra essa aí, gente, só que não é o sim, mas mesmo conteúdo, não. Vai pra não, pode. Disney. Eu Brinca com sei, eu Pateta, vai dar sei, view mas suficiente. eu sei, pode dar view suficiente, mas o Olavo de Carvalho dava cursos e cobrava pelos cursos.
E não cobrava barato, não. E as Era pessoas, os trouxa pagavam. idiotamente, iam lá e pagavam o dinheiro. Isso o Dudu não tem como fazer, porque ele não tem Talvez. cultura. Ele não sabe escrever. Nem com o Paulo Figueiredo ao lado dele, ele conseguirá Ele fazer pega o chat esses GPT cursos. e faz uma bobagem qualquer e essa gente compra. Os discípulos do Olavo, como o Paulo Figueiredo, esse sujeito que conseguiu ter a brilhante estratégia de ir pedir sanções contra o próprio país, o que deu ao Lula uma grande popularidade, esse gênio. Ele também vende curso, ele vende curso, gente, o Paulo Figueiredo, sobre como não cair em fake news. Um sujeito que, que espuma fake news, que vive num mundo paralelo, conseguiu vender curso sobre como não cair em fake news. Ele defende que não houve invasão no Capitólio nos Estados Unidos. Para ele é uma fake news acreditar que o Capitólio, que foi invadido até pelo telhado, que teve janelas quebradas e pessoas entrando pelas janelas, ele diz que não teve invasão. Esse sujeito abilolado, chamado Ganha Paulo dinheiro. Figueiredo, vende curso sobre como não cair em fake news. Por que Dudu não venderia um curso de filosofia? Essa turma cai em qualquer bobagem. Eles tomaram cloroquina na pandemia. Eles foram pra rua. Eles falavam que não era para Pois cumprir é, o mas isolamento você tem que social no meio reconhecer da uma pandemia. coisa. Porra, Mas claro você que tem dá que para enganar essa reconhecer gente. uma É coisa. fácil. Ganhar dinheiro com a extrema direita é a coisa mais fácil que existe. Confia. Pois é, então você podia até pensar nisso, Guga. Eu Botar um podia, mas eu não curso sou. aí. Eu pensei, mas eu não Não, sou. Babu, Mas eu tenho botar um princípios. curso contra a extrema-direita, entendeu? Cursinho aqui, como você desmanchar ou Mas a desmontar a esquerda não é tão extrema-direita. trouxa. Tem trouxas também, mas tem menos, bem menos. E também os trouxas da esquerda não têm Pois tanto é, dinheiro agora igual os trouxas da direita. eu só queria te dizer que eu ainda acho essa comparação exagerada com o com o Olavo de Carvalho, No porque sentido de ficar na não, gringa, você não não, entendeu, porque a Pedro. rejeição aos Bolsonaros, pai, filho, Ah, a mulher, só poxa, faz eu acho que o Olavo crescer. não tinha rejeição. O Entendeu? Olavo, se Não, fosse claro candidato a que tinha. presidente, ia ter rejeição de Sim, 80% para não, eu não cima, estou tranquilo. dizendo isso, mas o que eu estou dizendo é o seguinte: o poder de atração da família Bolsonaro, né, de atrair esses malucos ou o que seja, como o próprio Bolsonaro, foi o Bolsonaro que chamou de maluco, todos aqueles acampados Chamou que de foram maluco. lá fazer o que ele queria, que era criar o clima para o Exato, golpe, né? que acabou fracassando. Foi ele que chamou. Eu não estou Jair chamando os Bolsonaro. acampados de maluco. Os acampados eu chamo de golpistas. Mas o seu Bolsonaro não ia chamar de golpista quem foi golpista, porque estava lá a favor dele. Então chama de maluco. Chamou de maluco. Olha aí o Olavo de Carvalho Olavo de e Carvalho. Bolsonaro, quando o Bolsonaro fez a primeira viagem como presidente eleito, mas ainda não tinha sido empossado. Ele foi na embaixada em Washington do Brasil e recebeu nomes da extrema-direita americanos. E o Olavo de Carvalho é quem ele se achava devedor. O Olavo era o guru da família dele. Então ele foi lá, aí fez um famoso discurso onde ele dizia: vamos primeiro acabar com o sistema, para depois colocar outro sistema. E já era a conversa da extrema-direita americana naquela época e continua sendo até hoje. Vamos combater o sistema. E todo mundo, opa, vamos. O que é o sistema? É combater o quê? É fazer o quê? É tirar o quê? É No fazer caso isso deles é como? combater a democracia. Não, ele nunca precisou se explicar disso. Vamos derrubar o sistema. Você continua ouvindo isso, principalmente na extrema-direita. Muito bem, o senhor Dudu, o Dona Michele, seu Carlos Bolsonaro, seu Jair Renan entrou um dia desse, ninguém presta muita atenção nele, Jair Renan Bolsonaro, já é vereador, lá em Camboriú, em Santa Catarina. Santa Catarina, o estado mais bolsonarista desse país. Curral Deve ter eleitoral do razão, Bolsonaro. deve ter razões históricas para isso. Mas voltando, é, ele eles estão perdendo a influência deles. As pesquisas mostram claramente isso. A rejeição a Bolsonaro e aos seus filhos e a mulher dele atual só faz crescer. Então o Dudu não vai ter essa vida boa que o Olavo de Carvalho teve lá, não só porque o Olavo de Carvalho era mais inteligente, mas o Olavo de Carvalho não era candidato a nada. Ele ficava ali. Sou um professor, dou um cursinho aqui, quem quiser vem para cá. E aí ia. Aí ia.
Mas eles não vão ter vida fácil, não.